Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos a mais um episódio de Melodias do Horror Cinematográfico. Pequena série que a cada episódio eu seleciono 5 composições que foram marcantes, relevantes em suas determinadas eras, e no caso algumas delas, principalmente as clássicas, transcenderam também tais épocas, se tornando uma referência, uma escola, uma baliza, também para diretores, musicistas, arranjadores mais jovens que continuam aí produzindo filmes que são muito inspirados do ponto de vista musical por esses trabalhos do passado. No episódio em questão eu irei fazer um misto, irei apresentar algumas músicas que são clássicos do passado, clássicos do século XX e algumas mais contemporâneas do atual século. Até para vocês perceberem como existe um contínuo, uma referência a qual os atuais arranjadores, musicistas, ainda se embasam. O clássico nunca sai de moda de fato, porque se ele for uma obra de qualidade, não será apenas antiga, mas de qualidade, a sua relevância se mantém. Assim como é na literatura, com livros clássicos do tipo Drácula, Frankenstein, isso também se aplica à música. A própria música clássica é um exemplo de que música não necessariamente é presa, ela não fica confinada a um marco temporal. Se a qualidade dela é transcendente, se ela é relevante, do ponto de vista técnico, harmônico, se ela é agradável, a música em si ela tende a perdurar, a superar a passagem do tempo, décadas e até mesmo séculos. Sendo ela muito rebuscada, complexa, refinada como a música clássica ou não. Ela pode ser também mais simplista, mais minimalista, e mesmo assim, tais músicas tendem a perdurar, principalmente no modo como elas influenciam novos arranjadores, novos musicistas, como eles escutam essas músicas e aprendem com elas, adquirem alguma referência, um ponto, uma base, para que possam aí criar suas próprias composições. Então, neste vídeo irei fazer esse misto, primeiro voltando ao passado para alguns clássicos novamente, revisitando algumas faixas emblemáticas, a Goblin, a italiana Goblin vai aparecer aqui de novo, mas no fim deste podcast eu estarei também apresentando faixas mais contemporâneas relativas ao século XXI, com alguns compositores clássicos retornando e fazendo trabalhos mais recentes, mas ainda amparados por aquilo que fizeram anteriormente, e alguns outros novos que trabalham não apenas dentro da construção do arranjo para cinema, mas também em outros pontos, outros mercados da música popular como um todo. Lembrando que o vídeo em questão, assim como foi o primeiro episódio e como serão os episódios seguintes, não toca em temas relativos, conceitos relativos ao filme como um todo. Meu enfoque aqui é música. O meu interesse, o meu plano, o meu objetivo nesta série é falar sobre música de cinema, e mais especificamente cinema de horror. E é isso que eu estarei fazendo. E de forma alguma, as minhas escolhas por episódio tratam-se de um ranking, não é isso. São seleções as quais eu acho serem assertivas para um determinado momento para falar sobre aspectos específicos. Mas, sem mais delongas, vamos lá, vamos começar.
Eis então o tema principal de Suspiria, que para muitos foi o trabalho mais experimental, avant-garde, impressionante, de grande fascínio e qualidade que a banda de rock progressivo e psicodélico italiana Goblin produziu para o cinema, mais especificamente para o diretor, o mestre do horror, Dario Argento. Como vocês devem se lembrar, no episódio anterior eu falei sobre o encontro entre o mestre italiano do cinema e essa jovem banda que, naquela altura, ainda não tinha feito um nome para si. O trabalho entre Argento e a Goblin, mais especificamente com o Claudio Simonetti, gerou tão bons frutos, foi tão bem acolhido e recebido, que o diretor optou por dar uma nova chance para a banda se provar agora em um projeto muito mais minucioso, mais conceitual ainda do que normalmente os filmes do Argento tendem a ser, um projeto bastante audacioso, até mesmo para os padrões do próprio diretor. E esse filme, claro, foi Suspiria, um dos filmes mais fascinantes na filmografia de Dario Argento. A princípio, a referência deixada pela Goblin no trabalho de Profondo Rosso foi uma positiva no sentido de eles revelarem para o diretor que eram experimentais o suficiente, abertos para novos desafios. Eles não se prendiam naturalmente a um estilo musical apenas ou gostavam de fazer apenas um tipo de coisa. Músicos progressivos, psicodélicos, normalmente não se prendem muito a estruturas musicais fixas, a um tipo de sonoridade apenas. E quando Argento propôs Suspiria, é claro que o trabalho no filme foi feito com a esposa dele na época, né, a Daria Nicolodi, que já estava em um relacionamento amoroso com ele há bastante tempo. E o trabalho entre os dois acabou resultando em um filme muito diferente, muito mais fantástico. Ainda assim, né, uma obra que pode ser considerada diálogo, mas com elementos muito mais voltados para a fantasia, uma dark fantasy no caso, né, e com uma ambientação extremamente onírica, que diz do mundo dos sonhos, né, ou dos pesadelos. Um filme muito carregado do sobrenatural, da mágica, né, do oculto, e ainda assim muito agressivo, violento, sanguinolento. Mas um filme não grotesco visualmente. Um filme, na verdade, fascinante pela qualidade da produção, das imagens, das cores e também, evidentemente, da música de Claudio Simonetti e da Goblin. Mas aqui, Dario Argento tinha uma visão muito específica. Nos primeiros contatos, nas primeiras conversas que ele teve com a banda, ele deixou bem claro que o filme se tratava de um diálogo, mas na verdade não um diálogo tradicional. Ele explicou os conceitos do filme, aquilo que ele pretendia com ele. E a temática da bruxaria, e uma bruxaria que, claro, no sentido pejorativo, e também as características oníricas, né, entorpecentes que as imagens, os conceitos de Suspiria provocariam não apenas na personagem principal, mas também no público. Esses traços, esses elementos demandariam um tipo de musicalidade bastante específica, não muito tradicional também. É importante nós lembrarmos que no mundo dos sonhos, né, na ordem dos sonhos, não existe, na verdade, muita ordem. O que diz respeito ao onírico quebra com todas as amarras, limitações de um mundo real que é subjugado pelas leis da física e da lógica. Tempo, espaço, tudo isso se mistura, toma formas novas, imprecisas, e não há necessariamente também, né, um limite do ponto de vista cronológico. Nós não somos escravos do tempo. No mundo dos sonhos podemos entrar em contato com o passado, com o nosso eu presente, ou até mesmo com o nosso eu passado existindo no futuro. O que é onírico é uma coisa não material, não muito sólida, não muito constante, né? Tem essa característica de se dissipar facilmente. É algo bastante frágil e que se perde, inclusive, quando nós voltamos, resgatamos, retornamos ao plano da consciência, né? A música da Goblin deveria respeitar tais princípios. Deveria respeitar o sobrenatural,
deveria respeitar os poucos limites que essa criatura, essa entidade que desafia os limites do tempo, do espaço, da lógica, que é a Mater Superiorum, né, a Helena Markos, uma bruxa que definitivamente não é uma criatura humana, deveria respeitar princípios do horror e, ao mesmo tempo, ser um tipo de música não muito convencional. Um desafio e tanto, né? O que, certamente, nas palavras de Dario Argento, algo nunca muito fácil de decifrar. Porque, como bem sabemos, o diretor é bom com imagens, com visões, mas não necessariamente com as palavras, né? Descrevendo, escrevendo. O Dario Argento nunca foi muito bom, mas ele cria imagens fantásticas e conceitos fantásticos. E aqui, ajudado pela esposa, que tem um papel muito grande nesse filme, né? A Daria Nicolodi teve um papel muito importante em Suspiria, é um filme que não existiria sem ela. A coisa ficou ainda mais etérea, mais fantástica, e fantástica em todos os sentidos que essa palavra pode ter, né? Não é fácil criar música nova com essas referências, e é interessante que, mesmo aceitando o desafio, a Goblin inicialmente não sabia muito o que fazer, né? Com o script na mão, o texto, a banda começou a trabalhar, sem ver cenas, sem ver imagens. E é claro que, quando o filme estava acabado, eles já tinham algo a apresentar. Já estava pronto, tinha coisas ali para serem usadas e editadas de acordo com as imagens. Mas a partir do momento que Claudio Simonetti e a banda assistiam o filme, eles sabiam que aquilo que eles tinham escrito inicialmente não iria funcionar. Porque é bem isso, trabalhar com o Dario Argento é exatamente isso. As palavras dele, o verbo, né, as suas explicações verbais não condizem com aquilo que nós captamos e sentimos com as imagens, né, com o trabalho visual que ele cria. O conceito dele tem uma forma muito específica de se expressar, e normalmente não é pela via verbal. Quando o Claudio Simonetti viu o filme, assistiu o filme com os outros membros da banda, eles sabiam, não, aquilo lá não vai funcionar com esse filme. A gente vai ter que criar uma coisa nova, né? Porque agora nós estamos mais amparados, mais conscientes daquilo que o Dario Argento queria nos dizer, mas que com as palavras ele não consegue, apenas com imagens. Agora que nós temos imagens, nós podemos produzir uma música muito mais condizente com o espírito, com a aura estranha desse filme. E aí eles voltam para o estúdio, começam a trabalhar do zero. Diferente de Profondo Rosso, que durou 2 semanas para ficar pronta, toda a trilha, Suspiria levou 2 meses. 2 meses de trabalho árduo, onde a Goblin literalmente criou um gênero musical, né, se é que a gente pode chamar de gênero, porque ele não é replicado em lugar algum, mas uma estética musical, um estilo musical que nós praticamente não conseguimos inserir dentro de um rótulo. É difícil classificar a música de Suspiria, porque ela é uma música que não se prende a nenhum tipo de estrutura comum do status quo tradicional. É muito diferente, é muito estranha. Há misturas de elementos constantemente, mas ao mesmo tempo é difícil nós classificarmos a música como uma coisa gótica ou como uma coisa tribalística ou como uma música mais onírica. É tudo ao mesmo tempo. Ela não se encaixa, ela não fica presa a nenhum desses pontos individualmente. Ela é uma mistura de tudo isso. É uma criatura tão viva e tão exótica, estranha e misteriosa, assim como é a grande vilã do filme, Helena Markos, a Mater Superiorum, né? E para devidamente chegar a esse resultado final, a essa música exótica, estranha, misteriosa e ao mesmo tempo fascinante, a Goblin também se dedicou muito a experimentar com sons no estúdio, inclusive trabalhando com instrumentos, com tonalidades, timbres que eles nunca haviam de fato trabalhado antes. Na verdade, construir na verdade a música de Suspiria é um processo também de descoberta dos músicos e de suas próprias qualidades e gostos. É uma descoberta do que a música, né, pode oferecer naquilo que desconhecemos ainda sobre ela. Foi exatamente assim que eles trabalharam.
Eles levaram objetos para o estúdio, instrumentos que eles nunca tinham usado, e começaram a experimentar, usar muitos deles. E não é à toa que nós vemos aqui no tema principal do filme, né, uma textura, uma característica muito marcante, principalmente na introdução da música, né, que é a presença de uma melodia que parece que advém de uma caixinha de música. E isso aqui, né, o que está marcado aqui, eu creio que é uma coisa muito evidente, é o aspecto do balé, da dança, né, do vínculo, da proximidade que o filme tem também com a arte da dança, com a música e mais especificamente, né, com um balé clássico. É uma boa sacada, né? Normalmente caixinhas de música é tradicional, né? Muitas delas têm uma bonequinha, uma bailarina presa numa estrutura com um ímã, né, que ela fica girando assim, enquanto a caixinha vai funcionando. E tem uma musiquinha ali, né? Normalmente Furelise do Beethoven, é bem clichê, mas a bailarina, né, a bonequinha da caixinha de música, que é normalmente uma caixinha também usada para guardar joias, coisas desse tipo. Esse tipo de objeto tem essa textura, tem esse timbre musical, né, produz esse tipo de som. E o que nós temos aqui na introdução da música é exatamente isso. Mas Claudio Simonetti e os demais não deixam de entrar em contato com uma perspectiva um pouco mais milenar da música, né? Com instrumentos muito antigos, né? que não produzem sons que, no caso, nós estamos acostumados, ou estávamos acostumados, as pessoas que viveram naquela época estavam acostumadas, né? Eu estou falando aqui, na verdade, do bouzouki. Bouzouki é um instrumento que é da família do alaúde, só que ele é um instrumento grego, bem antigo mesmo. E a sonoridade das cordas é muito, muito diferente daquelas que nós estamos acostumados a ouvir, né? Em violão, em cavaco, né? Um cavaquinho, ou até mesmo em outros tipos de alaúdes, né? É bem diferente. O bouzouki ele soa muito diferente, e aqui também ele está sendo inserido no corpo musical. Mas é aquilo que traz, né, o aspecto milenar, né, realmente antigo do conceito do filme. Mas, ao mesmo tempo, né, esse aspecto antigo, milenar, e com associações mais tribalísticas, rústicas, né, selvagens, esse conceito, né, de antiguidade, né, que é algo muito presente também no Coven de Helena Marcos, a percussão de Suspiria também nos traz isso. Mas é importante notar que a escola de música, né, a escola de balé, ela está localizada no momento presente da obra, né, em um marco mais moderno. E nesse sentido, o Claudio Simonetti também ficou preocupado, interessado em usar uma coisa que, na verdade, também dissesse respeito a isso, o momento presente, as novidades do momento. E foi aí que ele optou por utilizar uma nova parafernália, que foi o Moog System 55, né, que é um sintetizador. Na verdade, o System 55 ele foi o primeiro modelo realmente comercial, né, produzido em larga escala. Já existiam sintetizadores anteriormente, mas a sua inserção no mercado era mais discreta. Mesmo sendo mais comercial, né, o System 55 ele ainda era bastante caro. Ele não era uma parafernália assim que dava para comprar e trabalhar com o orçamento que os músicos tinham. Na verdade, o Simonetti e a Goblin tiveram que alugar um, e foi assim mesmo, né? Mesmo sendo uma produção cinematográfica com bastante dinheiro, tiveram que alugar o equipamento para poder criar essa sonoridade sintética, né? Esses elementos sintéticos que nós acompanhamos no tema principal também. Um outro ponto importante que não podemos esquecer é também o traço de lullaby, né? Que é uma qualidade que também novamente se vincula com o conceito da Mater Suspiriorum. Em muitos momentos, né, o que nós encontramos aqui é uma canção de ninar de fato, né? Principalmente quando nós temos contato com a voz, né? A voz suspirada, que claro, está vinculada à ideia da bruxa mestra.
Mas o estranho é o caráter medonho, né, macabro, que esse suspiro de canção de ninar possui. A Mater Suspiriorum, né, é uma criatura carbonizada e ainda assim presente, ainda assim viva, né, que se propaga no tempo. E a carbonização de seu corpo a leva a não conseguir respirar muito bem, né? E os seus suspiros também possuem esse traço de desgaste, né, de alguém que não consegue manter muito bem o fluxo de ar. É macabro, enerva um pouquinho, né, é estranho. E esse suspiro áspero, né, quem faz, na verdade, é o Claudio Simonetti, o que também é bastante curioso. Para quem já assistiu, né, para quem já acompanhou alguma performance ao vivo da Goblin, né, de alguma encarnação da banda, com ele, isso é claramente perceptível. É ele quem faz aquela voz, né? Né? Essa tentativa de ninar alguém, conduzir alguém ao mundo dos sonhos de uma fantasia que ao mesmo tempo é dark, áspera, né, e conectada ao horror, a uma figura antiga e que também é decrépita, né, por esse grau de antiguidade, mas também devido aos danos físicos que em um determinado momento a figura feminina, a bruxa, sofreu. É bem interessante. E para fechar, eu não poderia me esquecer do final da música, né, da segunda parte da música, que é introduzido um crescendo muito forte, uma explosão musical na parte final, né, onde os sussurros passam a ser mais intensos, né, e que no caso, nesse ponto, não são assim tão frágeis mais, né, que aquelas palavras, aqueles sussurros de witch, né, simbolizam muito bem que o poder da bruxa, o poder do Coven, a magia, né, e todos os seus aspectos horrendos são ainda fortes, permanentes e uma ameaça grande, relevante para a protagonista, né? É uma vibe muito mais rocker aqui também, né? Eu acho que isso também é importante demarcar. Quando a música precisa explodir, quando ela precisa de mais intensidade, crescer de fato, a Goblin utiliza suas raízes, suas referências, né, mais comuns, que é de música de rock progressivo e música psicodélica, né? E é um momento também que o teclado do Simonetti fica bastante acentuado e ele também volta a utilizar algumas referências góticas, né, de tonalidades, né, timbres mais góticos, referências que ele utilizou também, por exemplo, em Profondo Rosso, né, como lá no desfecho daquela faixa, da faixa tema daquele filme. Suspiria é uma masterpiece, né, um tema incrível, e eu pessoalmente acho que, do ponto de vista da originalidade, a Goblin nunca conseguiu fazer algo tão incrível, tão único como essa faixa aqui, né? Pode não ser a minha faixa preferida da Goblin, mas ela é a mais original. É fascinante essa composição, incrível mesmo.
Em minhas divagações musicais, obviamente não poderia faltar o tema de Rosemary's Baby, porque mesmo essa música sendo doce, bastante doce, ela sim é uma lullaby, muito mais lullaby do que Suspiria, obviamente. Isso, o próprio tema do filme, né, e sua condução, seu enredo, seu argumento deixam bastante claro, né? Por ser uma música de ninar e a tendência desse tipo de música seja doce, né, para acalmar, levar o bebê a um estado de conforto, mesmo assim essa música, por causa do conceito do filme, né, dos elementos macabros, diabólicos, satanistas que ele possui, essa música ainda tem uma vibe muito sinistra, muito sinistra. Mas é nisso que está uma constatação interessante que nós podemos fazer. Porque mesmo sendo sinistra, e de fato doce e macabra, a música ainda fez um incrível sucesso. E isso eu acho fascinante. Fascinante como uma música tão doce e medonha, mas ainda mais medonha, pôde fazer tanto sucesso a ponto de chegar, figurar nos charts da Billboard da época. Essa música foi a de número 33 no chart da Billboard, em uma lista que classificava as músicas mais acessíveis, fáceis de memorizar. Fez muito sucesso, vocês não têm ideia, né? E nos anos seguintes, nas décadas seguintes, né, basta, né, alguém começar a lá 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 lá, que o filme, né, as imagens do filme, não apenas do filme, mas da personagem principal, da Mia Farrow, da atriz, tudo isso emerge em nossa mente, né? Não apenas em memórias, mas também em sentimentos. O filme do Polanski, ele é único, mas a trilha sonora escrita para ele, a música escrita para ele também é única também, muito diferente, inclusive exótica, inesperada, também para o compositor, também para o seu autor. Para quem não sabe, o Krzysztof Komeda, né, o musicista polonês, ele não era conhecido necessariamente por fazer músicas desse tipo aqui. Na verdade, ele é mais conhecido por ser alguém bastante influente e importante no século XX para o jazz europeu. E, obviamente, Rosemary's Baby não tem nada de jazz. Então, de certo modo, também é o Komeda experimentando um tipo de música, de direção que ele jamais havia experimentado anteriormente. E isso é interessante, muito interessante. Como o Simonetti fez com Suspiria, ao experimentar, ao tentar encontrar outras possibilidades, né, outros ambientes e ambiências, né, descobrir música a partir de uma obra, o Komeda fez isso aqui também. Ele fez esse trajeto, né, esse percurso de uma forma muito, muito diferente daquilo que ele estava acostumado a fazer. O Komeda, é claro, ele é reconhecido, sempre foi também no campo cinematográfico, porque foi um campo que ele trabalhou bastante também. Trabalhava com jazz, é uma das figuras mais importantes da sua geração para o jazz europeu, mas ele também trabalhava com trilhas sonoras. Mas mesmo dentro do campo das trilhas sonoras, não há nada parecido com o tema principal de Rosemary's Baby, chamado, obviamente, Lullaby. Aqui ele usa um piano com uma direção bastante dark, né? É uma música de direção pianística, obviamente, né? E até mesmo com, pelo menos nas retratações, né, nas versões que nós encontramos da mesma música dentro do álbum, da trilha sonora como um todo, há também o uso de cravo, um cravo bastante ecoante, né? Piano, cravo são instrumentos que são utilizados para colorir, né, esse ninar repetitivo, adocicado da atriz Mia Farrow, né, em um dos papéis mais doces, né, em uma das personagens mais doces e também gentis, frágeis que ela interpretou durante toda a sua carreira. É claro que a música ela se conecta com esse apelo, né, esse afeto materno que é muito acentuado, né, é bonito, é algo gentil, mas ao mesmo tempo não deixa de acentuar a fragilidade da figura materna,
uma mulher que foi completamente alienada, né, violentada nesse período tão sensível da vida, né, de uma mulher, que é a maternidade, é um período muito sensível emocionalmente falando, muito delicado. Uma mulher que foi completamente alienada, né, desqualificada, considerada louca, quando na verdade tudo o que ela passava, sentia e dizia eram coisas de uma pessoa sã, né, ligada ao real. Uma mulher que não apenas foi violentada emocionalmente, mas também fisicamente, porque ela foi vendida pelo próprio marido, né, estuprada, vendida para uma seita, né, e estuprada pela figura do próprio Tinhoso, que tem dores fortíssimas, né, em virtude dessa gravidez não natural. A personagem da Mia Farrow ela é completamente destruída nesse filme, né. É raro encontrar em obras cinematográficas, né, quaisquer que sejam, qualquer gênero, mulheres que foram tão brutalmente violentadas em todos os sentidos, em todos os níveis, como a personagem da Mia foi nesse filme. E é interessante como o tema também toca nessa fragilidade, né. O ninar dela é um ninar também pesaroso. Ele é doce, né, ele emana um certo afeto, um certo carinho, porque, querendo ou não, o bebê é filho dela, né, saiu do ventre dela. Tem essa doçura, mas também há um certo pesar, há um certo lamento, é uma coisa um pouco chorosa também. Tem algo dolorido ali, né? E dor não apenas no corpo, que ela sente constantemente, mas dor também na alma. O piano, o cravo colorem esse ninar, mas ao mesmo tempo ele é trágico, ele é melancólico e também sinistro, né? Em virtude daquilo que ela carrega no ventre, né? Enfim, é um clássico inquestionável, né? Fez muito sucesso, como falei, a ponto de chegar nos charts da Billboard. E também muitos artistas, né, fizeram inúmeros covers dessa música, para inúmeros também gêneros musicais. Muitos covers foram feitos. Talvez o mais memorável deles, né, o mais reconhecido, seja talvez o de Chet Atkins. Mas enfim, se vocês pegarem Lullaby de Rosemary's Baby, fizerem uma pesquisa aí, né, em sites de procura, né, Google, enfim, sites dessa natureza, vocês vão encontrar uma lista gigantesca de pessoas que já fizeram covers de Lullaby. Essa masterpiece de Krzysztof Komeda, que é uma composição simples, né, muito simples, digna de fato de alguém na faixa etária, no período do desenvolvimento, que é um bebê, né? É uma música para ser confortante para um bebê, mas no caso aqui um bebê muito específico, né? Muito específico mesmo, para não dizer outra coisa. Enfim, uma música que povoa o imaginário de todos os fãs do horror, ou de todos os fãs de filmes que também trabalham com algo de natureza materna, né? E que envolvam temas como alienação, depressão, né? Envolve algum tipo de fragilidade nesse momento específico, importante, que exige muitos cuidados na vida de uma mulher.
Akira Yamaoka, o primeiro músico oriental a figurar aqui em minhas seleções nessa série de melodias do horror cinematográfico. O interessante nesse caso, né, o que de fato é emblemático, é que tal composição, como várias outras presentes no filme na adaptação de Christoph Gans, não é original do cinema. Não foi feito para o cinema. Na verdade, foi reaproveitada para o cinema, porque essas músicas, essas composições, como esta que foi apresentada, que é a Promise Reprise, uma versão pianística de uma outra composição chamada Promise, mas que é mais orientada para a guitarra, são faixas, são músicas que foram escritas para games, para jogos eletrônicos. E é aí que está o grande X da questão. Akira Yamaoka, ele precisa, é obrigação de qualquer avaliador, analista que se preze, inseri-lo sempre quando o nosso papo é relembrar obras marcantes na história do horror como um todo, não apenas no horror cinematográfico. Se o assunto é música, Akira Yamaoka precisa estar presente, porque as faixas que ele construiu para a franquia de Silent Hill, franquia de games da Konami, é tão emblemática, é tão marcante, tão sensível também, emocionante, envolvente e também muito tenebrosa, material, estranha e medonha em vários momentos, que é impossível deixá-lo de fora de qualquer lista, de qualquer homenagem e menção que se faça ao gênero. Akira Yamaoka, ele conseguiu produzir uma trilha sonora muito orgânica, que na maior parte do tempo é composta por ruídos, né, por sons ambientes, SFX, do mundo de Silent Hill, da cidade em termos materiais, como também do mundo alternativo, do conceito, né, do contexto daquela cidade atormentada, sobrenatural. Mas o interessante e aquilo que mais chama a atenção na obra dele é sempre quando o seu foco, o seu olhar está voltado para os personagens principais, de qualquer que seja o game, primeiro, segundo, terceiro, quarto, enfim, de todos os games que ele produziu, que ele musicalizou para Silent Hill, sempre quando ele volta o seu olhar para personagens, para seres, pessoas, a sua música ela toma uma direção bem interessante. Akira-san, inclusive no que diz respeito a cinema, ele sempre foi mais movido, ele sempre foi alguém mais interessado por filmes que contivessem um caráter psicológico acentuado. Ele gosta de emoções, e no que diz respeito a Silent Hill e aquilo que a cidade atrai, sempre os personagens, né, os antagonistas e protagonistas, que também, né, tem uma faceta de antagonismo, porque ninguém que vai até a cidade ou que tem história com a cidade é de fato inocente. Todas essas pessoas, elas são traduzidas musicalmente nos seus sentimentos mais profundos. São pessoas quebradas, são pessoas que foram brutalizadas de algum modo ou que também brutalizaram outras pessoas. São personagens que carregam pecados. Então, sentimentos como culpa, né, com uma sensação de pesar grande, né, algo a ser quitado, né, marcas, cicatrizes na alma, na carne e no espírito de coisas horríveis que aconteceram em seus passados, né? Problemas mentais, né, transtornos mentais recentes, né, tormentos que elas estão vivendo em momento real. Silent Hill é uma esponja para tudo isso. Silent Hill traduz todos esses sentimentos abstratos em coisas materiais. E o que faz, né, a ponte para isso, de um ponto de vista emotivo, sensível, é certamente a música de Akira Yamaoka. Ela é muito psicológica. Quando nós escutamos o tema de Promise, por exemplo, que é um tema do segundo game da franquia, que diz respeito a personagens como o James, né, a Maria, a Laura, esse tema é biográfico, ele é momentâneo, né, ele é centrado naquilo que elas estão sentindo naquele determinado momento, porque o jogo é
musicalizado, né, para um estágio específico do game, mas ao mesmo tempo são pontuações contextuais, mas ao mesmo tempo espirituais também. Revelam como os personagens estão sentindo. Os games clássicos, eles não tinham muito texto, eles não tinham muito roteiro falado, né? As personagens não se expressavam muito verbalmente. Nós passávamos a maior parte do tempo jogando e não entrando em contato, digamos, com o texto, né? Com personagens conversando entre si. Mas a música de Akira-san nos dava essa parte textual que não estava lá. Ela fala conosco. Nós estamos caminhando com um personagem em um determinado jogo e a música do Akira-san está falando conosco. Ela revela, deixa muito transparente, é o espelho para os sentimentos, para as frustrações e toda a culpa, né, toda a tragédia que eles carregam sobre si. E por isso ela é muito sensível, ela é muito marcante, porque ela é sempre psicológica. Ela diz de um estado mental sempre, né? E o que isso tem a ver com o cinema? O que isso tem a ver com um filme? Ora, a música de Akira-san é tão importante para Silent Hill, indissociável dos games, que os games em si eles não existiriam sem a música dele. É algo inimaginável de pensar. A gente, por exemplo, selecionar Silent Hill 2, de onde essa música surgiu, e imaginar o game sem a obra do Akira-san. Ele seria algo completamente diferente, mesmo com as mesmas imagens, com os mesmos acontecimentos, ele perderia bastante imersão. Aquilo que de fato o faz ser especial e aquilo que nos leva, né, a sentimentos difíceis de elaborar e até mesmo as lágrimas. É muito comovente, é muito profundo, né? É muito intenso. A música dele é uma camada adicional de intensidade a um contexto, a um ambiente já intenso, muito hostil e também doloroso que é Silent Hill. Então, quando o Christoph Gans visualizou seu filme e quis adaptar Silent Hill depois de ter jogado e ter ficado completamente fascinado com os games, quando ele imaginou em uma adaptação, ele não conseguiu imaginar o filme, né, a obra sendo construída sem a participação do Akira. O Yamaoka ele é fundamental para que a obra possa funcionar. E mesmo que o filme do Christopher Gans não seja uma adaptação fiel ao game que ele quis abordar, que no caso foi o primeiro Silent Hill, e essa música, esse tema inclusive, não ser tema daquele game, mas do game seguinte, há uma mistura de temas de Yamaoka durante o filme. Vários temas de vários jogos diferentes sendo introduzidos no filme, e temas musicais para personagens específicos, né? A princípio a gente poderia pensar, não vai funcionar. Se o tema ele foi escrito pensando em um outro personagem, é impossível que esse tema vá funcionar para esse personagem aqui em questão, né? No caso, no filme, para a Rose ou para a Sharon. Mas funciona. Funciona porque sentimentos como os da Rose e da Sharon, né, que não são personagens dos jogos, mas são baseados em personagens dos jogos, são sentimentos muito comuns, coletivos, né? São sensações e experiências que as pessoas que tiveram história ou que foram chamadas, levadas até Silent Hill, compartilham de certo modo, né? São sentimentos melancólicos, né? São dores muito específicas, mas que dizem respeito, né, a estados mentais, espirituais muito comuns em todas elas. Então essa ternura seguida por uma melancolia, né, um estado de fragilidade, e por mais truculento, criminoso, culpado que um personagem seja, dentro de Silent Hill, em algum momento ele vai estar em um grau de sensibilidade, né, de fragilidade alta. Todos eles têm isso em comum, né? Todos eles são frágeis no momento. Então, fragilidade compartilhada é o que faz também a trilha sonora de Akira Yamaoka dos games funcionar tão bem para os filmes. E Christopher Gans, como falei, foi muito assertivo nesse ponto. Ele percebeu, o meu filme não vai funcionar sem a trilha sonora desse cara. Silent Hill precisa da música dele. Silent Hill se tornou em grande parte a música dele.
Porque por mais que os conceitos visuais, né, o horror de Silent Hill seja muito específico, muito autoral, é um horror visual, mas que carece ainda de um elemento de sensibilização para se obter o impacto total que Silent Hill provoca nas pessoas. Não basta olhar para aquilo que é gráfico, mas é preciso sentir de formas muito específicas aquilo que está sendo retratado, sentir o que os personagens sentem. E quem faz essa ponte, quem cria essa comunicação, essa linguagem, não é o verbo, né? Não é a experiência visual, é a experiência musical. Quem traduz isso é o Akira Sam, que é um cara que, por mais que não tenha uma bagagem instrumental no sentido da música clássica, que não seja alguém refinado para fazer orquestrações, sua música no mais simples grau, né, no seu nível básico, ainda é uma música muito sensível, uma música que é capaz de não apenas chocar, mas sensibilizar, fazer com que nós nos aproximemos dos personagens e sintamos alguma coisa por eles, né? Mesmo que sejam sentimentos opostos como carinho ou repulsa, ele provoca isso em nós, ele é assertivo nesse sentido, né? Dado ao grande marco, acento psicológico que a música dele possui. E Gunn sabia que sem a música dele o filme não iria funcionar. Então, ele trouxe para o filme. Era impossível trabalhar sem uma faixa como essa aqui, e especialmente uma cena, né, a qual a mesma foi utilizada. Basta assistir o filme e conferir para ver como a música conduz bastante, como ela funciona muito bem e ajuda inclusive a ambientar tudo o que está sendo produzido em set. Drag Me to Hell foi um filme que fez bastante sucesso na sua época de lançamento, até porque a obra marcava, né, um retorno de Sondheim ao horror. Sondheim, aquele que deu as caras na história do gênero, produzindo nada mais nada menos do que The Evil Dead. Era um retorno dele ao gênero e também, né, de forma bastante
nojenta, né, grotesca, assim como no grande clássico do passado, dos anos 80. E nesse retorno, o Sam ele também procurou se cercar de pessoas que tivessem uma certa história com o gênero, né, que não fossem totalmente iniciantes com as temáticas que ele gostava mais de trabalhar. E nesse sentido, ele convidou o Christopher Young, o maravilhoso Christopher Young, para encabeçar, né, ser a direção criativa musical do projeto. Christopher Young, ele já foi apresentado aqui no canal, né? Já falei sobre ele em resenhas e análises que eu fiz de Hellraiser e também no primeiro episódio, no episódio passado, quando falei sobre a música de Hellraiser, sobre o tema principal. De Hellraiser, o primeiro Hellraiser, até Drag Me to Hell, o Young fez muita coisa, mas muita coisa. Tanto dentro do gênero horror, como do gênero sci-fi. Na maior parte das vezes, ele não se repetia muito. O refino, né, a direção orquestral das suas obras é sempre marcante, sempre presente, sempre tem alguma coisa refinada nas músicas que ele constrói. Mas, de maneira geral, ele tentava não se repetir, embora, para compositores, para autores originais, é quase meio que impossível, né, não se repetir em algum momento ou não ser influenciado, inclusive, por obras do passado que você mesmo fez. É parte da assinatura, né? É parte da sua digital. E essa digital ela costuma transitar aqui e acolá, né, em um tema e outro. O tema original de Hellraiser, né, a música original de Hellraiser não povoa os conceitos musicais de Drag Me to Hell, mas é possível sentir que alguns elementos de Hellbound, né, Hellraiser 2, segundo filme da franquia, se encontram aqui. Porém, não apenas isso. Tem uma certa influência, um certo impacto, mas não apenas isso. Porque o Christopher Young vai direcionar a música de Drag Me to Hell a algo mais diabólico, mais demoníaco, mais voltado realmente ao inferno, né? A promessa, a ameaça de arrastar alguém para o inferno mesmo, como é a proposta do Haim aqui. O Christopher Young ele é não apenas criativo, mas ele também é um estudioso. Quando ele entra em contato com algum conceito de filme, ele procura estudar referências, ler sobre aquilo. Ele se ocupa, né, em pensar sobre outras formas, né, outras retratações, como aquele filme, aqueles conceitos têm um impacto na cultura, na história da sociedade, da civilização como um todo. E foi exatamente isso que ele fez aqui. Como é um filme que diz respeito ao inferno, a possibilidade de ir para o inferno, ele tenta povoar, ele tenta ambientar a música de uma forma infernal também. E qual o instrumento que historicamente é muito associado ao diabo, né? Associado às forças das trevas? Se nós fôssemos escolher algum, eu acho que com certeza o mais assertivo, o mais plausível de ser escolhido seria o violino, certo? E aqui reside o grande acento da música do Christopher Young feita para esse filme aqui. Entre os trabalhos, os inúmeros trabalhos que ele fez junto com o Sondheim confiava bastante nele, e ele também, desde The Evil Dead, ele adorava o diretor e sempre aceitava o convite quando ele chegava. Enfim, o Sondheim tinha muita confiança nele. E a trilha de Drag Me to Hell é uma das que não receberam tanto reconhecimento dele assim, né? Eu creio que outras são mais reconhecidas, mais aclamadas do que essa trilha aqui. Mas eu acho que entre as trilhas que o Young produziu para o Haim, essa aqui é uma das melhores, por causa desse acento violinístico, mas não apenas no sentido de qualidade sonora, daquilo que ele escreveu, das melodias que ele compôs, mas do modo como elas estão atreladas à premissa, né, à faceta, à ambiência do filme. O violino como o instrumento do diabo, se a gente fizer um percurso histórico, nós inevitavelmente vamos acabar retornando em Niccolò Paganini. A questão, né, da música diabólica voltou com força quando Paganini apareceu, porque o cara era um virtuoso, ele era virtuosíssimo, e o nível de habilidade, o modo como ele tocava instrumentos musicais e também o violino, isso fez com que o povo associasse as suas habilidades a algo antinatural. E esse aspecto, né, antinatural do diabo, do pacto,
de alguém que toca a música de um jeito tão incrível que parece que fez pacto com o demônio, isso está muito atrelado à história do instrumento violino. E é justamente esse o acento que o Christopher Young escolhe para Drag Me to Hell, o violino. E é um violino muito, muito atraente, né? O violino que é tocado aqui é suntuoso, é lindíssimo, né? Lindíssimo. E ele acompanha, ele se destaca, ele acompanha a orquestração, mas se destaca, ele é capaz de se destacar muito, mesmo dentro dela, né? Que tem lá seus momentos de imponência, né? Imposição, de intimidação, notório, característico, né? É muito perceptível que na história das obras do Christopher Young, o modo como ele consegue distorcer, e a palavra é essa mesmo, distorcer uma orquestra a ponto de criar um ambiente gigantesco e ao mesmo tempo monstruoso. Nós encontramos isso aqui, né? Mas é interessante também, importante de perceber como a virtuosidade diabólica, né, da representação histórica, das crendices, né, da superstição relacionadas ao violino, como esse violino virtuoso diabólico se destaca no meio da música, né? Drag Me to Hell é um filme que, na minha opinião, ele é muito superestimado. Eu não acho que ele é um grande filme, né, um filme maravilhoso, tudo que pintaram dele na época, não. É um filme divertido, que eu assistiria mais vezes sem problema, é um filme pipoca. Mas a música dele, a música de Christopher Young, está um nível assim acima do filme, muito acima do filme. É uma música muito refinada, inclusive para a proposta do filme e aquilo que o Sondheim conseguiu fazer de fato, né? É uma preciosidade, né, uma música suntuosa dentro de um filme que não tem a qualidade de um Hellraiser, por exemplo, ou de um The Evil Dead original, né? Que foram filmes históricos, revolucionários dentro do gênero. Então, muito em virtude disso, essa trilha sonora aqui, inclusive esse tema, acabam ficando um pouco esquecidos, né? As pessoas não se lembram muito deles. Mas é de importância, de relevância, quando a gente pensa nas obras, né, que foram construídas, produzidas dentro do século XXI. Para o horror, o tema de Drag Me to Hell é um grande destaque, sem sombra de dúvidas, é inegável.
Para fechar, eu trago para vocês mais um tema contemporâneo do horror do século XXI, mas no caso escolhendo um autor, um musicista que tem um background de influências completamente diferentes daqueles que eu já mencionei anteriormente. No caso aqui, esse sujeito se trata de Charlie Clouser, que ficou bastante conhecido no cinema justamente por trabalhar com o diretor desse filme aqui, Dead Silence, que se trata do James Wan. O Clouser ele trabalhou com o Wan e teve duas participações emblemáticas do ponto de vista musical, muito em virtude também do tema que ele escreveu para a franquia Saw, né? Aquele tema principal de Saw, Jogos Mortais, foi também o Clouser que escreveu. E são temas com diferenças muito grandes quando a gente pensa, por exemplo, nos clássicos setentistas, oitentistas ou até mais antigos. Tem uma roupagem diferente, né? Tem algo de similar, mas um certo distanciamento. Isso porque o Clouser vem de um ambiente musical completamente diferente. Ele em si é mais conhecido por aquilo que ele faz na música popular, né? Do que necessariamente naquilo que ele escreveu para cinema. Quando a gente pensa em Jogos Mortais, em Saw, é claro que aquela musiquinha, né? Ela nos vem à mente, né? É um tema que se tornou clássico. A série, a franquia pode ter tido seus altos e baixos, pode ter saturado. O primeiro filme eu acho muito bom, inclusive já resenhei o mesmo aqui no canal. Mas o tema de Saw, de Jogos Mortais, ele é emblemático. Ele é importante historicamente para o século atual, né? Mas quando a gente pensa nele, mesmo quando a gente imagina, tem alguma coisa que nos remete a ele, dificilmente alguém pensa, foi o Charlie Clouser que fez aquele tema lá. As pessoas não conhecem o Charlie, elas não falam sobre ele. Mas agora, quando a gente pensa, por exemplo, em Nine Inch Nails, em Marilyn Manson, em White Zombie, bandas de metal rock industrial dos anos 90, aí sim as pessoas se lembram do cara. E é esse o ambiente que ele estava acostumado a trabalhar. É esse o ambiente, na verdade, onde ele é mais conhecido e não tanto assim no cinema. Quem o fez conhecido no cinema foi de fato o James Wan, que trabalhou várias e várias vezes com ele. Tem confiança no trabalho dele. E também gosta um pouco dessa estética, né, dessas características da música que ele costuma construir. A música do Clouser, ela não é de fato completamente livre, autoral, inovativa, né, diferente dos clássicos oitentistas, setentistas e oitentistas principalmente. A música de Dead Silence, por exemplo, eu acho que é evidente, é muito claro que aqui nós temos referências de filmes como The Exorcist, né, Tubular Bells, e também o tema de Halloween do John Carpenter. São referências, né, são nuances. Esse espírito pianístico, né, simplista, minimalista, está presente aqui. Mas tem algo também que acompanha a trilha sonora como um todo, não apenas o tema principal, que são justamente essas referências que são mais íntimas mesmo para o Clouser, né? Ele é alguém do eixo, do nicho do rock industrial, e isso acaba fazendo parte da trilha sonora também, né? A entrada dele no cinema, a janela, a oportunidade se abriu porque, na verdade, o James Wan não foi o primeiro diretor a pensar sobre músicos industriais compondo para filmes também. Quem gostava de fazer isso e fez várias vezes foi o David Fincher. E quem trabalhou bastante com Fincher, que é desse mesmo ambiente musical, desse mesmo gênero que o Clouser? Claro, o Trent Reznor. O Trent Reznor foi o companheiro de banda do Clouser, trabalhou com o Clouser muitas e muitas vezes, possivelmente eles trabalham juntos até hoje, e foi o cara que também abriu as portas para ele, né? Quando o Reznor trabalhou com o Fincher, é claro que a carreira dele deu um salto, ele ficou muito mais conhecido e reconhecido por pessoas que não necessariamente estavam acostumadas, né, tinham algum tipo de aproximação com o rock metal industrial dos anos 90. É claro que Nine Inch Nails, Marilyn Manson, White Zombie, essas bandinhas de industrial da década de 90 tiveram ali seu pico, sua era de, né,
publicidade, de reconhecimento. Eles tiveram um certo momento na mídia, tinha mercado, né, tinha exposição, mas isso não durou muitos anos. E é mais do que natural que, principalmente as pessoas que não foram muito próximas ao estilo, né, aquele estilo musical popular do final dos anos 90, aqueles que cresciam ali, que tiveram sua adolescência, jovem adultez só nos anos 2000, talvez não conhecessem essas bandas, ou nem gostassem de rock. Mas quando assistiam os filmes do Fincher, e descobriam a música desses filmes, né, encontravam o Reznor. Inclusive o Reznor, que nós estamos citando, né, o músico em questão, ele também ampliou um pouco, né, o seu gabarito, a sua linguagem musical, trabalhando também para filmes. E o Closer, que era muito próximo dele, colega de banda dele, também teve essa oportunidade. É claro que em termos de indicação, né, referências, a amizade, né, o trabalho junto com o Reznor ajudou muito, bastante o Closer nesse sentido. E ele é bom, querendo ou não, ele construiu, né, ele escreveu temas realmente marcantes. Só, como eu falei, né, Jogos Mortais. E esse aqui, Dead Silence, não é um filme que eu gosto muito também não. Assim como eu não sou muito fã de Drag Me to Hell, eu também não gosto de Dead Silence. Porque já é um filme dentro de um espírito de época, mais voltado para jump scare. O que eu gostei muito, muito mesmo nesse filme foi o conceito que o James Wan criou. Que foi uma vibe, né, um conceito mais fantasmagórico relacionado ao ventriloquismo. O ventriloquismo, por si só, tem algo de estranho, né, de medonho, misterioso, mágico. O ventriloquismo ele é capaz de fascinar as pessoas e ao mesmo tempo também assombrar, né, porque alguns ventrílocos eram tão bons, que realmente pareciam que eram os bonecos que estavam falando. Por si só, esse conceito já tem algo de estranho, fantástico, certo? Compreende o que eu estou dizendo? Trazer isso para o século XX, resgatar isso para o século XX, foi um pouco inesperado. Foi uma sacada bem interessante do James Wan, né? O problema do filme para mim não é nem o conceito eu gosto muito, a estética eu gosto bastante. O meu problema com filmes dessa geração, não apenas com esse, mas filmes dessa geração, é o excesso de jumpscares, né? Basicamente deixar o filme refém desse tipo de abordagem, que para mim, no caso, como eu sou mais experiente com vários subgêneros do horror, principalmente filmes clássicos também, acaba não sendo muito efetivo. Mas para a galera que não conhecia os clássicos, que estava crescendo e descobrindo o horror na época, Dead Silence teve assim um impacto razoável. Porque ele é interessante, né? Ele tem personagens interessantes, a sua antagonista é muito interessante. Por mais que o filme não amedronte, né, os mais experientes de maior gabarito, eu acho que teve uma galera, né, um monte de jovens que acabaram tendo bons momentos, bastante entretenimento com esse filme aqui. E a música é parte dele também, é parte do fascínio, do encantamento, porque ela tem essa característica pianística muito relativa, muito amparada também em trabalhos, como mencionei, né, de The Exorcist, Halloween, filmes setentistas e um pouco oitentistas também. E aquele tipo de música, aquele tipo de abordagem minimalista para o horror era bastante interessante. E adicionalmente, né, além de usar essas referências, como falei, o Closer usa um pouco, né, do acento industrial que ele tem na sua formação e ao mesmo tempo também algo mais fantasmagórico, mais gigantesco, né? A faixa tem momentos de crescendo também, né? Ela fica intensa, um pouco fantasmagórica e também ameaçadora em alguns momentos. Então essas referências elas estão convivendo aqui juntas, né? De uma forma moderna, mais atualizada, mas de fato millennial, né? Mas com uma certa qualidade também. É um tema que eu gosto bastante também. Eu acho o tema, novamente, eu acho o tema musical do filme melhor que o filme. Mesma coisa do que aconteceu com Drag Me to Hell. Então, por isso eu acabei me lembrando dele também e o inserindo nessa seleção. Muito bem, meus caros, nesse episódio é isso que eu tinha para apresentar a vocês. Foram 5 temas da vez. Em breve, assim que possível, volto com um terceiro vídeo para mais 5 e a gente continua a partir daí. Um abraço a todos, agradeço àqueles que ouviram
e saudações corvides.